Como as mudanças climáticas afetam especificamente as crianças no Brasil e em outras regiões vulneráveis? E quais medidas podem ser tomadas para protegê-las? Falamos bastante. Excelente essa né? pergunta. É. A gente foi profundo nela. E sem dúvida, as mudanças climáticas que a gente tem vivido afetam especialmente mais gravemente crianças. Uhum. O que a gente viu no Rio Grande do Sul, por exemplo, as crianças não foram vistas. Elas perderam casas, perderam os brinquedos, material escolar, as salas de aula fechadas. Elas são sempre as mais afetadas, inclusive pela própria vida, porque são mais vulneráveis. E isso no mundo inteiro. Grandes crises ambientais ou climáticas, eventos extremos que a gente chama, acabam impactando as crianças de maneira mais gravemente. E por isso que elas têm que estar em primeiro lugar nos planos de contingência, de adaptação, que a gente fala de adaptar as cidades, as escolas. E outras regiões vulneráveis, porque a gente fala muito de criança e infância, mas criança e infância não é um conceito monolítico. Tem múltiplas as infâncias, especialmente no Brasil, que é um país tão desigual. Muito. Dependendo do CEP onde você está, da raça que você tiver, do gênero que você tiver, você é mais sujeito interseccionalmente a violências. Isso é dado. Muito mais vulnerável. Isso é dado. Isso é um fato. Isso é um fato. Não é uma impressão. Ciência, não é uma impressão. É. Então, crianças negras, meninas, em situações, em áreas periféricas, por não ter saneamento já, por estar em casas que são muitas vezes em áreas de risco, acabam sofrendo impactos maiores desses eventos extremos gerados pelas mudanças climáticas. O que é uma mudança climática? É que a gente está tão avançando nas emissões que mudou o perfil do clima no mundo. Isso faz ter mais eventos extremos, como tufão, enchente, seca. Isso vai ficar cada vez mais frequente. Comum. E isso impacta as crianças, o seu cotidiano, numa fase, como a gente já falou aqui, tão fundamental do desenvolvimento humano. Então, colocá-los em primeiro lugar é fundamental. Como que a gente pode fazer isso? Orçamento, estratégias para fortalecer as escolas. E a gente tem apostado no Alana, o projeto Educação Baseada na Natureza. O que significa isso? Mudar 4 grandes pilares. O currículo, para falar sobre o que a gente conversou aqui. Tirar as crianças da sala de aula, levar elas para a natureza, para elas aprenderem. Pode ensinar uma matemática fora de uma sala de aula. Claro que pode. História, trazer matemática. Eles para viverem realmente aquela realidade da história, da geografia. Brincar de ser Newton. Exato. Desemparedar. Olha o solo. Desemparedar. E assim, exatamente, brincar seriamente de ser esses grandes cientistas. A gente precisa desemparedar as crianças. Então, no currículo, também a gente precisa mudar a infraestrutura das escolas. Se você entrar numa escola, parece mais prisão do que uma escola. Aliás, eu fiquei sabendo, porque a gente tem uma produtora de cinema no Alana, né? Fiquei sabendo que se você quiser gravar um filme hoje sobre prisão, sabe onde eles fazem o aluguel? Em escolas. Escola. Tem coisa mais tenebrosa públicas, que isso. Isso mesmo. Você usar uma escola para simular uma prisão. Para simular um sistema penitenciário. Porque tem grade, não tem verde, não tem... Você vai... o sol torrando e as crianças num cimentão. Só pedra. Só pedra. Só paredes. A gente tem que tirar o concreto e colocar verde, colocar água, colocar, enfim, elementos naturais que vão melhorar a sombra, vai trazer mais elementos de saúde, né, de vivência, vai diminuir o calor, vai drenar melhor a água nessas escolas. As escolas vão ser menos afetadas por esses eventos climáticos. Um terceiro ponto fundamental, mudar a comunidade no entorno. Ter mais parques perto de escola, perto das casas. E o quarto ponto, mudar a cidade. Plano diretor, gente. Como é que a gente vai proteger as crianças das crises climáticas se não mudar a forma como a gente vive? Se não mudar como a gente se organiza no plano diretor de uma cidade? Colocar a criança no capítulo. Eu desafio aqui, quem estiver ouvindo, vendo, se conhece pessoa da sua comunidade, vai discutir o plano diretor e colocar um capítulo sobre criança. Sobre natureza, sobre a importância de ter mais verde, de a gente esverdear as escolas, as comunidades e as cidades. Tem pouco. Muito bom. Muito pouco. E tem pouco, inclusive, onde precisa mais. Exatamente. Porque quanto mais pobre ou mais periférico... Precisa mais dessa... Tem pesquisa mostrando em São Paulo que quanto mais periférico, menos árvore. Menos árvore. Mostrando a desigualdade, inclusive de acesso às proteções ambientais. Então, por isso que tem que discutir plano de cidade, de orçamento. Para onde vai?
toda a questão de zeladoria, de plantas, né? Infraestrutura, que a gente chama de infraestrutura verde numa cidade, ou azul. Vamos libertar os rios também na gente. Sabia que tem enchente porque o rio foi o quê? Soterrado. Soterrado. Em São Paulo, tem bairros que tem 70 rios que passam por cima, tudo concreto. É óbvio que vai dar enchente. BH também, né? Aquelas enchentes que tiveram em BH uns 3 anos atrás, porque BH é todo passando o rio embaixo. Pois é. Né? Então, assim, e entra governo e sai governo, novamente, não estou aqui falando Colocando disso ou de um ou de daquilo. outro. Não se faz nada. No próprio Rio Grande do Sul agora, é claro que o volume de chuva foi bárbaro e teremos cada vez mais isso, mas alguma coisa falhou ali naquele sistema de diques. Alguma coisa falhou. Não me diga que aquilo estava tudo funcionando 100%, tanto que começaram a ligar tudo depois. Não, falhou, as bombas não funcionaram, porque não tinha manutenção, porque não se investe nisso. Não tem não se investe manutenção. nisso. Agora, uma coisa importante, tem uma crise anterior, que a gente discutiu bastante aqui, que é a nossa desconexão com a natureza. Exatamente. A gente não sabe que passa um rio embaixo da... A gente não... Como é que eu vou... A gente falou disso, né? Como é que eu vou proteger algo se eu não tô conectado a esse algo? Se eu não amo, se eu não conheço? Do meu pensamento. Não faz parte. Do meu conhecimento. Do meu conhecimento, né? Se a gente se mede somente pelas coisas que o ser humano fez, a gente não vai prestar atenção na natureza. E tem uma coisa que você está falando fantástico. A gente é do tamanho do que a gente conhece. É isso, Se eu não conheço, o meu mundo não passa pelo rio que passa debaixo da minha cidade. Por isso, colocar as crianças em contato com a natureza, ou uma escola, uma educação baseada na natureza, é permitir que a criança conheça, se conecte, estabeleça vínculo, que é pro resto da vida. Colocar a criança na natureza desde pequena é permitir que ela seja, no futuro, uma grande protetora Com certeza. desse ambiente, mas também, já no presente, se beneficie para o desenvolvimento da saúde dela, desse contato com a natureza. Porque a natureza nos cura. Ela possibilita que a gente desenvolva, e a criança especialmente, uma série de elementos bons para o desenvolvimento humano, como a gente falou, mas também com esse vínculo de afeto com outros seres vivos, com a biodiversidade no seu entorno, que saiba os nomes dos passarinhos. Eu vi um vídeo maravilhoso. Crianças indígenas sabem mais de 150 nomes de passarinhos. E o canto delas. E o canto de cada um. Reconhece. Exatamente. O canto de cada um. As crianças da gente, da cidade, não sabem nem que perda de conhecimento. Tudo é passarinho. A gente não conhece biodiversidade no nosso país. É a maior do mundo e a gente não sabe dar nome para os passarinhos, para os insetos. A gente não conhece o que está no nosso entorno. Oi, queridos, aqui é a Bia. Tô passando para compartilhar uma notícia maravilhosa com vocês. Nosso aniversário de 1 ano do Pod People está chegando e preparamos uma noite inesquecível com convidados super especiais que vocês não vão querer perder. Teremos a presença da maravilhosa Kátia Damasceno, especialista em educação sexual. Kátia é conhecida por seu trabalho transformador, desmistificando tabus e promovendo autoconhecimento e autoestima. Sua energia e carisma prometem uma noite inesquecível e repleta de interação. O nosso evento será no dia 16 de julho de 2024, às 20 horas, no Teatro Claro Mais, Rio de Janeiro, em Copacabana. Garanta já o seu ingresso clicando no link que está aqui embaixo e venha celebrar com a gente o primeiro aniversário do Pod People. Vai ser uma noite repleta de surpresas, aprendizado e muita emoção. Estamos ansiosos, positivamente, é claro, para ver você. Até lá, não vai faltar, eu te espero.